Garantir uma boa qualidade de sono é essencial para a saúde e o bem-estar. O sono adequado desempenha um papel vital na recuperação do corpo, na regulação do humor e na capacidade cognitiva. Para promover uma boa qualidade de sono, é importante manter uma rotina consistente de horários para dormir e acordar, criar um ambiente propício ao descanso, evitar estimulantes como cafeína antes de dormir e adotar práticas relaxantes, como meditação ou leitura, para ajudar a mente a se acalmar antes de deitar. Manter um estilo de vida saudável, com exercícios regulares e uma dieta balanceada, também contribui significativamente para um sono reparador. Quanto aos remédios para dormir, seu uso deve ser cauteloso e sob orientação médica. Embora possam ser uma opção para indivíduos com distúrbios graves de sono, como insônia crônica, é importante entender que eles não tratam as causas subjacentes do problema. Para entender melhor, acompanhe o Bendita Hora. A gente está aqui com o Dr. Júlio Pereira, mas eu vou pedir licença ao Dr. Júlio agora, viu, Dr. Júlio? Claro. Que a gente está recebendo uma visita muito importante, seu João Monteiro, que é o idealizador, fundador, aquele que sonhou com a Rede Vida. Que beleza, seu João, olha que beleza você estar aqui com a gente. Que maravilha! Seu João Monteiro está aqui, ó, veio lá de Barretos visitar a obra, olha tudo que ele fez, esse trabalho enorme de evangelização que a Rede Vida hoje desempenha no Brasil e também no mundo aqui, ó, surgiu desse coração aqui, ó, desse coração aqui. Obrigado. No corredor, já deixa o ambiente feliz. Já deixa, é verdade, olha, é verdade, né? Seu João Monteiro, seu João Monteiro contava sempre aqui, ó, além de cumprimentar todo mundo, não deixava usar barba não, viu? Olha lá. Obrigado, viu, seu João? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Que beleza aí, viu? Olha aí, Neto, obrigado aí, viu? Obrigado. Muito bom, doutor Júlio. Doutor Júlio, olha aí que beleza. Olha, a gente vai falar sobre... Cumprimento o doutor Júlio. Tudo então, bem? Como é que você está? Isso. Tudo ótimo. Doutor Júlio, nosso neurocirurgião aqui, um dos neurocirurgiões mais respeitados do mundo aí, ó. Muito bom. Quer botar uma cadeira do senhor João ali, ó? A gente vai falar sobre o sono agora. Eu sempre digo, doutor Júlio, que eu brinco que é a Santíssima Trindade. Sono, dormir bem, comer bem e exercício. Exercício. Físico e mental. Físico e mental, isso mesmo, físico e mental. E o sono, o senhor tinha falado antes, o sono ele é essencial na vida da gente. Perfeito, né? O que acontece? Essa maquininha aqui, cérebro, tão bonita, né, que é o nosso cérebro, como é que ela funciona? Até então, tem algumas coisas que são meio místicas, né? A gente nem entende direito, né? E muita gente não entende qual é o papel do sono. Por que a gente precisa dormir? Isso, essa coisa do sono e do sonho, muita gente não entende. Né? Então, o que acontece? Quando a gente dorme, a gente tem aqueles exames que a gente chama eletroencefalograma, polissonografia, que você analisa que as ondas do cérebro, elas modificam na hora do sono. Elas começam a lentificar. Então, o sono, a gente foi entendendo o que acontece com ele, é essencial para a consolidação da memória, para a gente, além de relaxar a musculatura, que todo mundo entende, né? Você está cansado, você dorme, seu músculo fica melhor no outro dia, né? Mas também o cérebro acontece a mesma coisa. Com o cérebro também. Com o cérebro também. Tanto que eu até brinco, aquela frase está errada, né? Trabalha enquanto os outros dormem. Não, durma enquanto está todo mundo dormindo. Isso é bom. Mesmo. E se puder dormir um pouquinho mais, é bom. Então, o que acontece? Nesse momento, as memórias elas são consolidadas. E, além disso, na hora do sonho, que é outra curiosidade, nosso corpo, a parte muscular, ela está completamente relaxada. Quando você analisa o sono. Mas o que acontece? Essas fibras que eu disse que estão lentificadas no sono, elas voltam a ficar muito ativas. Então, por isso que, na maioria das vezes, o sonho tem a ver com problemas que você passou durante algum momento, ou preocupação. Porque você percebe ali pela mudança nas fibras. Isso. Só que o que acontece? Geralmente, na hora do sonho, locais que são responsáveis pela lógica, elas estão adormecidas. Isso. Por isso que o sonho é totalmente maluco. Por isso que às vezes é maluco, são coisas meio que sem sentido. Onde que a lógica fica na frente? A região frontal. Então essa parte que fica adormecida. Isso. E aí então, por isso que o sonho não tem nada a ver. Você está num lugar, de repente está no outro. Ele é ilógico. É ilógico. E aí eu costumo até dizer,
algumas bebidas alcoólicas, ela modifica essa região frontal também, que é a parte da decisão. Óbvio que é diferente do sonho, claro. Mas você não consegue definir tão bem, decidir tão bem na hora que você está bebendo. Por isso que eu até brinco, deixa a chave do carro em casa, não vai decidir na hora que você está bebendo se vai dirigir ou não, né? É verdade. Depois que eu não vou beber, não levo. Doutor, o cérebro, na hora do sono, o cérebro, então, ele continua em atividade, mas uma atividade menor. Mais lentificar. O que acontece? Quando a gente estuda, para entrar em detalhe, que eu sei que o senhor gosta do detalhe, né? Existem o que a gente chama fases do sono. Tá. Isso. Então, a fase inicial vão ficando cada vez mais lento. Isso acontece com as fibras do cérebro. Nossa temperatura corporal reduz. Por isso que é bom você estar num lugar frio para dormir, você dorme melhor. Entendi. E por isso que às vezes a pessoa começa a dormir tranquila e daqui a pouco puxa o lençol no meio da noite. Porque esfriou. A própria temperatura corporal. A gente fala esfriou à noite. Não, é que o corpo esfriou. O corpo também esfriou, né? E a outra coisa é a questão da luminosidade, que a gente falou também. Porque a luminosidade, ela atrapalha uma série de substâncias, inclusive a melatonina, que é produzida pelo nosso corpo. E além disso, a frequência cardíaca também reduz o sono. A pressão arterial, não sei se você já fez aqueles exames mapa, né? De mede a pressão, você percebe que à noite ela também reduz. Então perceba, nosso corpo é todo preparado para o momento do sono, ele acontecer isso. Redução da velocidade das fibras, e aí durante essas fases, fase 1 fica mais lento, fase 2 fica mais lento ainda, fase 3, aí quando chega na fase que a gente chama do sono REM, que é onde a gente sonha, ela volta a ficar toda ativa, então, até parece com acordado. O sono REM, então, seria a última fase? Isso, só que esse ciclo acontece várias vezes à noite. Ele é um ciclo de 90 minutos. Então, o ideal é você ter 3, 4 ciclos desse. Então, na verdade, o sono REM não é assim, uma hora foi a primeira fase, 2 horas foi... Não. Ele vai fazendo isso repetido. Então, eu tenho vários sonos REMs por noite. Isso. Tanto que é uma coisa curiosa, padre, não tem sonho que a gente lembra? Normalmente é quando a gente acorda muito próximo ao sono REM. Ao sono REM. Então, entendi. Quando vai fazendo análise desses... Quando você acorda a pessoa, ela lembra, é porque acordou. Como tem vários ciclos, quando você acorda numa dessas fases do ciclo, normalmente você... Gente, que demais. Eu tenho uma pergunta para o doutor, mas tem uma pergunta que está aqui na ponta da língua também. Não, primeiro eu vou dessa lá. Vamos lá. Mesmo que a melatonina não precise de prescrição médica, posso utilizá-la todos os dias? Eu já vou falando que eu uso. Isso. O que acontece, padre? A melatonina foi uma grande confusão no Brasil, porque o Brasil demorou muito de autorizar. Só que é autorizado, então é uma medicação, ela é usada como suplemento, a Anvisa autoriza, isso, é um tipo de hormônio que nosso corpo produz. Então, desde de 2021, né, bem recente que autorizou. Eu pedia, quando alguém ia para os Estados Unidos, você todo mundo pedia. Traz melatonina. Paciente, Traz melatonina. Então, eu falo com todo mundo, né? Qualquer substância que você utilize é no contexto. Faça a sua higiene do sono. Isso. Mas assim, ela é legal, ela é permitida, não vai te prejudicar, coisa alguma, mas você tem que fazer tudo no contexto geral. Cuide da sua saúde física, higiene do sono, não toma café perto de dormir, não faz atividade, não fica lendo as notícias ruins por causa do burnout digital, né? Reduz a luz também, reduz as telas, né? E também as substâncias, elas podem ser utilizadas, que a gente vai falar também de medicação depois, né? Vamos falar. Agora, não vou deixar a pergunta aqui para ele, não, porque é uma dúvida muito séria, porque eu já tive esse episódio 2 vezes na minha vida, mas tem muita gente que tem esses episódios frequentes. Paralisia do sono, você já viu? Você já teve? Então você vai falar para mim. Vamos lá. É horrível esse negócio de paralisia do sono, gente, é quando a gente, de repente, a gente desperta, mas a gente fica todo parado. Você nunca teve, não? Não. A gente fica, o corpo não responde. E a gente fica... parece que a gente parece que a gente morreu. Né? Perfeito. O que acontece, padre? Esse processo de dormir, a gente falou do físico que acontece, né? Temperatura e tal. Tudo isso. A mesma coisa acontece com a musculatura. Então, na fase 1 do sono, você normalmente tem um certo relaxamento da musculatura. Depois isso vai se aprofundando, né? Na fase do sono REM, o que acontece com a gente? A gente não tem movimento muscular nenhum. E o sono você pode estar correndo, estar fazendo uma série de coisas, né? Nesse processo de despertar, existem algumas pessoas que acontece essa desconexão. Vou dar exemplo que eu falo com meus pacientes e começam a entender. Não sei se o senhor já teve gato, cachorro, eles é um pouco diferente. Às vezes movimenta durante o sono. Movimenta. O ser humano normalmente não acontece isso. Então, nesse momento de despertar, algumas pessoas têm essa desconexão. Então, o cérebro dela já retornou e essa desconexão para a volta da musculatura ainda não.
Vou dar exemplo que também é muito comum. Existem dessas fases do sonho que você também, aquele sonho de caindo. Sei. Que a gente sonha que está caindo. Que como se estivesse caindo, não tem uma sensação. Na roça, né? a gente fala que a gente estava crescendo. Quando a gente estava sonhar que estava caindo, porque a gente estava crescendo. Isso, né? é justamente nessas fasezinhas de identificação. Então, isso não chega a ser um problema, não ser uma doença. Normalmente, o paciente diz que aquilo dura alguns segundos, então dá uma sensação ruim. Quem tem, como ele falou com frequência, meio que já se adaptou àquilo, né? Ele sabe que vai voltar, né? Você tem que saber, você tem que falar assim, ó. Então, você fala, ó, eu sei que eu vou acordar, você tem que fazer. Eu sei que... Né, e tenta de Então repente, é muito raro precisar de algum tipo de tratamento específico, né? Algum tratamento médico. Mas é a variação de ser humano para ser humano, né? Tem pessoas que às vezes têm isso. Interessante. Não é que nem acontece muito com criança, não sei se o senhor já viu, ou já presenciou, alguém já falou, o terror noturno. Terror noturno, isso. Terror noturno. Na fase também que nosso cérebro está se desenvolvendo, na criança, algumas vezes ela começa a entrar nessa fase do sonho, e ela, às vezes, desperta e fica meio confusa. Então, às vezes, a criança tem uma fase que ela grita, é como se essa desconexão também tivesse. E a mãe, às vezes, se assusta, né? Acha que é epilepsia, acha que é algum problema neurológico. Mas, normalmente, é também esse momento, né? O cérebro desconectando e a criança, às vezes, grita. Acorda assustada, né? E, às vezes, nem desperta, nem chega a despertar, né? Ela tem essa... muitas vezes, esse terror noturno, o pessoal... leva pro padre benzer que tá com a coisa ruim, que tá com... Não, eu sempre falo assim, não é, eu sempre falo com as pessoas, cuidado, que às vezes não é isso, não. Não é isso. É esse terror noturno mesmo. Outro assustador é o sonambulismo, né? O sonambulismo também é um transtorno do sono. É um transtorno do sono. Transtorno do sono. Então, da mesma forma, na grande maioria das vezes, é aquela fase que o cérebro está desenvolvendo ali na criança, criança para adolescência. Tem muito, né? Tem muito. Né? E depois isso começa a melhorar. Então, na grande maioria das vezes, não vai precisar de nenhum medicamento específico. Os pais vão criar estratégias, né, com a questão do cuidado, de chave, tudo isso. E normalmente isso melhora por si só. Porque naquele momento a pessoa ela na verdade, ela está dormindo. No sonâmbulo, ele está dormindo. Ele está dormindo, só que a consciência dele, então, está prejudicada, mas ele tem a questão do movimento. E às vezes isso tem até conexão com o que ele está sonhando. Com o movimento dele está ligado com aquilo que ele está sonhando. Às vezes ele está sonhando, está saindo, está andando. Por isso que ele às vezes fala, conversa, mas na grande maioria das vezes ele não lembra de nada. Isso que é assustador. Ele, na verdade, tecnicamente, ele está dormindo. E existem algumas medicações que a gente até já falou aqui do Zolpidem, tudo isso, né? Porque vira e mexe o paciente que toma medicação. Agora a gente já passou para medicação, né? Sem ser do natural, eu ia falar né? isso sobre a medicação. Que o que acontece, né? Existem pessoas, é uma minoria, porque eu costumo dizer, a gente vai ao extremo ser humano, né? O remédio vira uma maravilha, que é o que a gente estava brincando desse de emagrecer, né? Que eu estou tomando e tal. Tudo, depois a gente passa para outro extremo. Você vê matérias como se fosse... verdade. O Zolpidem aconteceu muito disso, né? Porque o que acontece? Existem algumas pessoas, que é uma minoria, que tem reações. Então, tem pessoas que, às vezes, têm amnésia, então ela não lembra a fase um pouco antes dela dormir, então ela fica assustada, fala, como é que eu dormi? Tem um paciente que falou assim, Júlia, é como se eu tivesse tomado uma paulada. Eu tomei, apaguei, daqui a pouco eu acordo. Então, esse tem um problema. E existem pessoas que elas têm esse problema de desconectar. Então, elas não lembram. Mas elas estão em atividade. Fizeram algumas coisas, andaram então acordam em outro local, né? O pessoal fala que e aí o médico, às vezes, vai ter que trocar a medicação. Bom, o senhor está falando de medicação, vamos lá. Medicação para dormir sempre é um grande problema, um grande tabu e tal. Tem essa história. Pode viciar, pode misturar com remédio. Vamos tirar todas essas dúvidas. Medicação para dormir. Existem inúmeros remédios para dormir. Perfeito, né? Mas existe cada um de uma... estratificado, né? Vamos supor, cada remédio depende, aliás, não é depende, está numa... Isso. Como que se fala isso? Fases do sono, né? Não digo assim... A indicação? A indicação diferente. Diferente. Né? O que acontece? Tem vários tipos de insônia. Em primeiro lugar, insônia é uma doença, e é uma doença comum. Insônia é doença? É uma doença. É uma doença caracterizada pela essa dificuldade de dormir. O sono é não restaurador e ela tem que acontecer de forma crônica, mais de 3 meses. E mais de 3 vezes por semana. Mais de 3 meses, mais de 3 vezes. 3 vezes por semana, né? E além disso, dessa temporalidade, tem que ver em qual fase do sono. Tem gente que tem dificuldade de pegar no sono. Tem gente que acorda no meio da noite e não consegue dormir. E tem gente que tem esse encurtamento do tempo e o sono é não restaurador. E aí o médico vai passar para o segundo aspecto, que é o diagnóstico por que o paciente está tendo insônia. É por ansiedade, é pela questão da higiene do sono, que é muito comum, né? É algum outro tipo de doença. E agora vamos falar dos remédios, né? Vai até parecer que eu estou inventando o mesmo dado, mas não, né? O Brasil também é o segundo maior consumidor de medicação. Então, só perde para os Estados Unidos. Se é o segundo maior consumidor de medicação, eu acho que a maioria dessa medicação não precisaria ser usada. Isso. Aí agora vamos.
A gente fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso, tem Bote isso. no Google aí que você vai se assustar. E agora eu estou falando do primeiro, né? O Brasil. Agora é o primeiro. Transtorno de ansiedade, 10% segundo a OMS. Depressivo, 5%. Então, assim, naturalmente, quem tem ansiedade, quem tem depressão, pode ter dificuldade para dormir. Isso. Então, eu nem questiono essa questão da prescrição. Até porque eu brinco com os pacientes, eu falo, todo remédio que você vê que é muito utilizado é porque ele funciona. É verdade. Então, assim, ele funciona muito bem. Qual o grande problema? Que o brasileiro tem a questão da automedicação, pela dificuldade até do acesso, né? Então, nem só condeno, porque é difícil encontrar um médico. 10% da população ansiosa, aí tem a tia que toma o remédio para dormir. Aí ela vai te aí ela dá verdade, para o você tem outro. razão. E aí vem o grande problema do remédio para dormir, né? Ele é um remédio tarja preta. Por ser tarja preta, ele é um remédio que pode criar dependência e tolerância. Ou seja, você começa com a dosezinha, daqui a um tempo ele não vai funcionar tão bem e você vai acaba aumentando a dose. Então, o grande problema do remédio para dormir é nesse contexto. Tanto que eu falo aqui, falo na internet, falo assim, eu, Júlio, prescrevo muito remédio para dormir e você perguntar a qualquer médico, ele vai te dizer a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque tem muita gente que tem insônia. Então, vamos dar um exemplo. Agora vamos para os tipos de insônia que podem ser transitórios. Isso. De repente, um paciente meu descobre que tem um tumor cerebral. Imagine como ele vai conseguir dormir. Como é que ele é verdade? Aí muitos pacientes desses, e você usa, ou passou por uma cirurgia, ou a família está muito ansiosa, às vezes eu prescrevo até para acompanhante que está do lado, que eu não estou conseguindo dormir e estou desesperada. Por quê? Porque a insônia dá consequências físicas. O paciente que não dorme, ele não consegue raciocinar bem, tanto que se você compara pessoas que perderam ou que estão com insônia comparado com quem bebeu, o reflexo no volante é parecido. Doutor, e prejudicial. Mas o pessoal, eu não sei se é o senso comum, o pessoal fala assim, o sono do remédio, o sono natural é melhor do que o sono do remédio para dormir. Sem dúvida nenhuma, e é verdade. É verdade. Isso que eu te falei das fases do sono, quem toma remédio para dormir já está comprovado que as fases são diferentes. Inclusive o sono REM geralmente acontece numa menor quantidade, que é o sono que tem que é o sono importante. Por causa da medicação. Só que o que eu digo para todo paciente? Vamos lá. Esse é o mundo da fantasia, o mundo ideal. Ninguém tem problema de insônia, todo mundo com higiene do sono dorme bem, mas no mundo real as pessoas têm insônia. E quando as pessoas têm insônia, o que é que o médico vai pesar? Qual o risco de eu usar esse remédio para o paciente? Quanto tempo eu vou usar esse remédio porque esse paciente está com insônia? Versus eu deixar esse paciente sem dormir. Então, a maioria das vezes que a gente vai usar esse remédio, que nessa balança pra gente, eu até brinco com o meu paciente, é muito melhor você estar dormindo com o remédio para dormir que eu tô te passando. Que não é um sono tão bom do que não tá dormindo nada. Do que você não tá dormindo. Agora, por que tem tanto remédio para dormir? Para cada caso tem um... Para cada caso. A gente deu exemplo do Zolpidem. O Zolpidem é uma maravilha. Qual o contexto quando a pessoa tem dificuldade de pegar no sono? Por quê? Porque ele tem uma meia-vida muito curta. O que é a meia-vida do remédio? Você toma um remédio aqui, ele faz um tempo de efeito no seu corpo. E aí depois passa. O Zolpidem tem ali de 3 horas. Então ele faz a pessoa pegar no sono. Pegar no sono muito bem. Qual o grande problema dele? A pessoa que tem aquele insônia tardia. Porque você deu aqui, ele conseguiu dormir bem, mas o tardio não Então, não para essa pegou. pessoa não adianta. Já os benzodiazepínicos, diazepam, né? E os outros, todos clássicos que a gente fala o nome aqui mesmo, né? Não, tem que falar, senão a gente não vai a pessoa não vai reconhecer. Qual o grande problema dele? É porque eles têm uma meia-vida, às vezes, muito longa. Aí a pessoa acorda e às vezes tem aquela sensação como se fosse uma ressaca. Uma ressaca. Que o famoso que a pessoa tinha, fulano parece que tá meio dopado, né? Durante o dia ele tá meio zumbi. Porque, na verdade, ela despertou, mas vem ainda aquela coisa do remédio. Como vai de metabolismo de pessoas para pessoas, tem pessoas que tomam diazepam, depois de 24, 48 horas ainda tem dose da medicação no sangue. Então, são remédios que ele tem uma meia-vida maior. Então, por isso que o remédio... Aí, mais uma vez, por isso que quem vai falar qual remédio você deve tomar é o médico. É o médico. Qual o grande problema? Pensa o seguinte, eu falo com todo paciente. O paciente fala assim, Júlio, eu tenho medo de tomar. Eu fiz excelente, é o paciente que eu mais gosto. Por quê? Porque é um remédio que pode estar tolerância, então você não vai aumentar do nada a dose. Você vai ter um receio, está certo, por isso que ele é tarja preta, senão não seria, porque ele tem um risco. E terceira coisa é que você vai encaixar ele no seu contexto. Então, o médico vai prescrever, você vai cumprir. Então, eu falo que o remédio para dormir é como você precisa de uma terceira pessoa te avaliando. Você está usando direito, quanto tempo você vai usar? E quanto tempo vai usar? E o que é mais difícil, padre? É que a gente falou que é a dificuldade de acesso aqui no Brasil a médico, né? O paciente não trata a causa do problema. Se é ansiedade, você tem que tratar a ansiedade. Não adianta o remédio para dormir só. Rivotril é um remédio... É um remédio para dormir, para insônia. Para insônia. Só que o que acontece? Ele tira o sintoma também de ansiedade agudo. Ele também é um ansiolítico. Ele tem um papel ansiolítico, mas agudo e não crônico. Então, às vezes, o paciente vai ter que tomar antidepressivo. Ele está tendo uma crise ali. Aí você, às vezes, tem que dar. Dá o Rivotril. E vai proporcionar o sono dele. O senhor deve ver muito isso, que quando alguém morreu ou tem um parente, alguém dá o Rivotrilzinho, faz isso e aquilo. As pessoas até se acostumam, não é bom.
Mas é assim, não é bom você fazer sem orientação médica, que a pessoa pode ter algum problema, mas verdade. assim, ele funciona muito bem nesse contexto, porque a pessoa vai dar aquela apagada, a pessoa vai... Remédio de sintomas. dormir com álcool, mistura. Esse é um grande problema, porque o que acontece? A pessoa, às vezes, normaliza o remédio para dormir e faz como se fosse a rotina dela. Isso. Chega, eu falo para o meu paciente, não se acostume. Tome quando for necessário, né? E junto com isso, muitos remédios, eles funcionam de forma sinérgica. O remédio para dormir e álcool, o álcool também, não sei se você já ouviu isso, mas muito paciente fala assim, Júlio, não estou tomando remédio, mas eu tomo um vinhozinho e durmo bem. Isso. Por quê? Porque o álcool, ele tem o mesmo efeito na região frontal. Então, ele dá lentificada nas ondas, ele tem um efeito GABAérgico, que é o nome bonito do neurotransmissor que serve para lentificar o cérebro. Então, se você potencializa o remédio para dormir, então. Isso. Tanto que eu brigo às vezes com meus pacientes que falam, não, Júlio, não estou tomando mais remédio, mas todo dia eu tomo não sei quanto de vinho. Eu fiz, opa, você vai trocar um problema pelo outro, né? A pessoa toma uma garrafa de vinho, mas o remédio para dormir eu não quero de jeito nenhum. Então, o ser humano é curioso, né? Ele às vezes bota um grande problema. O problema é o quê? É insônia. E a gente vai tentar resolver. Isso porque tem gente que toma remédio para dormir todo dia, ela fala assim, hoje eu vou beber, então eu não vou tomar o remédio para dormir, né? É bom isso, porque tem um efeito, às vezes, sinérgico, né? Mas, assim, conversa com o seu médico antes. A gente vai ver um VT agora sobre o sono e exercício físico, veja só. Os exercícios físicos fazem bem à saúde de qualquer pessoa. E segundo a última pesquisa da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, eles também ajudam a dormir melhor. O estudo observou que a prática regular de atividades físicas está associada a uma redução na busca por remédios para dormir. A análise de dados de mais de 30 mil pessoas revelou que aqueles que se exercitavam frequentemente apresentavam uma menor dependência de medicamentos para sono, além de relatarem uma melhora na qualidade do sono. Os resultados sugerem que o exercício físico pode desempenhar um papel significativo na promoção de um sono saudável e na redução da necessidade de tratamentos com remédios para dormir. O estudo mostrou também que indivíduos com mais de 65 anos tiravam mais vantagem dos exercícios físicos na hora de dormir. A Luísa deu só 4 minutos para... Só 4, né? Então, doutor, essa questão do exercício físico, ele ajuda a gente a dormir melhor. Perfeito. O que eu digo para sempre? Tudo que a gente fala de remédio, nosso corpo naturalmente produz. Então, é muito melhor você ter atitudes que vão melhorar essa sua higiene do sono. Quais são as clássicas que eu mais falo? Isso que a gente fala de neurotransmissor, serotonina, tudo isso. Faça exercício físico que seu cérebro vai produzir melhor. Além disso, o exercício físico, ele serve muito, além do higiene do sono, ele serve muito também para você relaxar. Né? Geralmente, quando você está fazendo exercício físico, você tem que tentar pensar em coisas que relaxam também. Então, isso ajuda bastante. Segunda coisa, evitar substâncias e alimentos muito pesados na hora da noite. Isso é importante. Então, quem nunca foi num rodízio e não conseguiu dormir, ou teve pesadelo, isso, né? É verdade, não consegue mesmo. Por causa da digestão, né? Então, nosso corpo, ele foi feito para, no momento do sono, a gente não estar com o estômago muito cheio. Até quem tem refluxo. Sabe que eu durmo melhor com um pouquinho de fome? Às vezes eu estou sentindo fome de noite, falo, não vou comer nada, eu durmo melhor. Ainda mais quem tem refluxo, você entende? Outra coisa, né? Que tipo de alimento você vai comer? Não coma alimento pesado, não tome café perto de dormir. Não é bom fazer exercício físico muito próximo. Tem pessoas diferentes, né? Mas normalmente 2, 3 horas antes de dormir não é legal. Então, e além disso, se você tem que fazer à noite, você vai dormir mais tarde, porque a temperatura aumenta, o coração acelera, né? E quando você for para o quarto, né, desliga a luz, entre no clima de dormir. Eu fiz isso, é verdade, funciona, doutor. Funciona, eu aprendi esse negócio de higiene do sono com o doutor. Eu fiz realmente. Antes, arrumo cama, às vezes, na penumbra já, estendo a cama, que agora na penumbra, às vezes, e realmente funciona. Não pega mais celular, não pega mais nada. Perfeito, É impressionante. Tem algumas estratégias que são bobas. Eu mesmo tenho o mesmo problema da questão de dormir pouco, mas eu deito e durmo. Bota o telefone para carregar distante, para você não ter aquele risco, né, de pegar para conferir. Será que eu vi aquilo? Então bota às vezes para carregar distante. Tem a questão também das notificações para a luz não ficar acendendo, né? Então bota no modo dormir também. E a outra coisa que eu sei que é difícil, mas o senhor como padre lida muito com isso, é controlar os pensamentos. Então você tem que escolher que tema na hora que você vai dormir você vai estar pensando. Isso é importante, é verdade. Aliás, é bom pensar coisa que você nem
da sua área. Eu acho importante. Com certeza. Eu, na verdade, eu não vou pensar em nada daquilo que eu passei o dia inteiro mexendo. Eu acho que o senhor também não vai ficar pensando em cérebro. É de cada pessoa. Tem gente que mexe muito com leitura. Minha esposa é assim. Ela pega a Bíblia, ela diz que pra ela aquilo relaxa, Então, né? é verdade. Então, assim, tem pessoas que é leitura, tem pessoas que é o som. Tem gente que usa até aquele som de chuva. Eu usei um tempo som de chuva, som de, não sei, aquela coisa do bom. ASMR lá para ficar... Eu tenho muito paciente, eu sei que seu público é da terceira idade, que tem zumbido. Sabe? Fica aquele... E à noite, quando você não tem ambiente externo, você começa aquele barulho agudo chato. Eles botam esses sons, é impressionante. Porque seu cérebro começa a ter essa informação e você deixa de ouvir o zumbido e dorme melhor. Antigamente, lá em Lavras, eu dormia com o Zé Bétio. O ventilador? Zé Bétio, olha pra você, Zé Bétio fazia um programa na Rádio Capital. Olha, hoje eu faço programa na Rádio Capital. Zé Bétio, né? Zé Bétio. E aí, madrugadas, eu dormia escutando o Zé Bétio. Eu tenho um paciente que é engraçado, que ele disse que tem até ar-condicionado no quarto, mas ele tem que ligar o ventilador, senão ele não dorme. Por causa tem que ouvir o barulho. Barulho do ventilador. Acabou! A Luísa deixou... Olha aqui, olha. Vamos fazer o seguinte, você, para continuar com o Dr. Júlio, você vai entrar no Instagram e vai seguir o Dr. Júlio, que é maravilhoso, @neurocirurgiabr, @neurocirurgiabr, o Dr. Júlio sempre trazendo temas, conversando. E o canal, maior canal do YouTube de neurocirurgia, hein? Maior canal do mundo, não estou falando, maior canal do mundo de neurocirurgia. No canal no YouTube, Neurocirurgia BR. Neurocirurgia BR. Ali, meu filho, você tem assunto que não acaba mais, tá bom? A gente encerra o programa. Obrigado, doutor. Muito obrigado. A gente vai encerrar o programa hoje com um clipe Tudo Novo de Novo, do Paulinho Mosca, ex-compositor Paulinho Mosca. Obrigado por vocês ficarem com a gente. Amanhã, ao meio-dia, a gente encontra.